Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero de coração que sim. Dando continuidade às nossas aulas, então vou dar uma pegadinha de novo no ciclo de Krebs, né, na formação do ATP. Então, o ciclo de Krebs ou o ciclo do ácido cítrico, ele é uma das primeiras etapas metabólicas da respiração celular aeróbica, tá? E ele vai ocorrer na matriz mitocondrial das células animais, lá dentro da mitocôndria, nas cristas mitocondriais. A respiração celular é constituída por três fases: a glicólise, que é o processo de quebra da glicose em partes menores, tá? Então a glicose, como uma molécula só, ela é uma molécula grande. Então esse é o primeiro processo, ele quebrar a glicose em partes menores. Com essa quebra da glicose em partes menores, nós temos a formação do piruvato ou ácido pirúvico, né, que vai originar acetil-CoA. O ciclo de Krebs, que é o acetil-CoA, que é oxidado a gás carbônico, tá, que vai ser transformado e vai sobrar gás carbônico. A cadeia respiratória, que é a produção da maior parte da energia com a transferência de elétrons que são provenientes dos hidrogênios que foram retirados das substâncias que participaram das etapas anteriores. Então ele tem um funcionamento, uma importância muito grande, porque ele que contribui diretamente para o metabolismo celular. A função do ciclo de Krebs é promover a degradação de produtos finais do metabolismo dos carboidratos, dos lipídios e de outros aminoácidos, tá? Todas essas substâncias elas vão ser convertidas em acetil-CoA, liberando, né, com liberação de gás carbônico e água e fazendo a síntese do ATP. Assim, ele realiza a produção de energia para o meio celular. Temos ainda, entre as diversas etapas do ciclo de Krebs, são produzidos produtos intermediários, tá, que vão ser usados como percursores na biossíntese de aminoácidos e outras biomoléculas. Através do ciclo de Krebs, a energia que é proveniente dessas moléculas orgânicas da alimentação, ela é transferida para moléculas que são carregadoras de energia, como o ATP, que vai ser utilizado nas atividades celulares. O ATP é aquele esqueminha que a gente viu de uma adenosina e 3 fosfatos ligados, né? Que vai montar uma molécula de ATP, a quebra do fosfato, né? A liberação do fosfato para o meio, libera energia para o meio. Então a reação do ciclo de Krebs, ela corresponde a uma sequência de 8 reações oxidativas, tá? Ou seja, 8 reações de redução. E todas elas precisam do oxigênio para que essas reações ocorram. Cada uma dessas reações ela conta com a participação de enzimas que são encontradas nas mitocôndrias. Essas enzimas elas têm a capacidade de catalisar, de acelerar as reações. Então elas são enzimas catalisadoras, são aquelas enzimas que aceleram as reações que precisam ocorrer dentro da mitocôndria. Então, como primeira etapa do ciclo de Krebs, eu tenho a descarboxilação oxidativa do piruvato, tá? A glicose, como eu falei para vocês, é uma molécula grande, é a C6H12O6. Então, ela é proveniente da degradação dos carboidratos que nós utilizamos na nossa alimentação. E ela vai se converter dentro desse meio de descarboxilização. Ela vai ser convertida em 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato, C3H4O3. Você pode ver que a molécula se dividiu em 2. Eu tinha primeiramente uma molécula de glicose, C6H12O6, e ela vai ser degradada em 2 moléculas de piruvato, C3H4O3. A glicose ela é degradada através do processo de glicólise, tá? Que é uma das principais fontes para a formação da acetil-CoA. Então essa descarboxilação oxidativa do piruvato, ela vai dar o início ao ciclo de Krebs. Então ele começa tudo ali, nessa degradação da glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico, né, ou piruvato.
Então essa glicólise degradada essa glicose que vai ser degradada através da glicólise, ela vai ser uma das principais fontes para acetil-CoA, tá? Ela corresponde à remoção do gás carbônico do piruvato, né? Então aquele gás carbônico que vai ser formado ali, ele vai ser removido e vai gerar o grupo acetil, que no grupo acetil vai ser ligada a coenzima CoA, formando a acetil-CoA. A coenzima se liga nesse grupo acetil justamente para fazer essa funcionalidade de acelerar a reação, tá? Lembrem sempre, enzimas, elas têm a função de acelerar as funções celulares e funções mitocondriais. Aí dentro dessa descarboxilação oxidativa que ocorreu do piruvato para poder formar acetil-CoA, essa reação ela produz o NADH, que é uma molécula que carrega energia. Então eu tenho a minha molécula lá de piruvato, ela vai ser degradada, essa degradação e essa ligação da CoA, que é a minha acetilcoenzima, né, vai sobrar o NADH, que é uma molécula que carrega energia já. Aí nós temos as reações que vão ocorrer dentro do ciclo de Krebs. Com essa formação da acetil-CoA, quando a acetil-CoA se ligou com a coenzima, né, quando o grupo acetil se ligou com a coenzima CoA, que formou a acetil-CoA, a partir daí eu tenho o início do ciclo de Krebs, lá na matriz mitocondrial, tá? Ela que vai integrar uma cadeia de oxidação celular. A partir dela vai começar uma série de reações de oxidação celular, ou a fim de oxidar os carbonos, tá? Transformando esses carbonos em gás carbônico. Então eu tenho o início do ciclo, todo ele dado pelo meu ácido pirúvico, que foi formado daquela degradação da glicose, e eu vou ter a primeira formação dele, quando ele vai se ligar com a CoA, que é a enzima, formando a acetil-CoA. Aí, em sequência, eu tenho as degradações que ocorrem, sempre restando gás carbônico desse meio. Então, nós temos assim, a etapa 1 e 2, a enzima, que é a citrato sintetase, ela vai catalisar a reação de transferência do grupo acetil que foi formado, né, proveniente da acetil-CoA, para ácido oxaloacético ou oxalacetato, formando assim o ácido cítrico, liberando, né, quando ocorre a formação desse ácido cítrico, é liberada a coenzima A desse meio, porque já ocorreu o ciclo. Então ocorreu essa reação, a coenzima que estava ligada anteriormente para dar início a essa reação acaba sendo eliminada do meio, tá? Acaba sendo liberada. O nome do ciclo ele está relacionado com a formação do ácido cítrico e as reações que acontecem depois dessa formação do ácido cítrico. As etapas seguintes vai ocorrer o quê? A reação de oxidação e descarboxilação. E isso, quando você oxida, você diminui, você reduz, tá? E quando você descarboliza, você libera carbonos. Esses carbonos são aqueles lá que vão gerar o meu gás carbônico depois. Quando ocorre isso, vai originar o ácido cetoglutarato, que é liberado o gás carbônico nesse meio, né? E aí vai se formar o meu NADH mais hidrogênio. A seguinte etapa vai ser formada pelo ácido cetiglutárico, que vai passar por uma etapa de descarboxilação oxidativa. Então ele vai diminuir utilizando um catalisador, tá? Ela é catalisada por um complexo enzimático, do qual fazem parte a acetil-CoA e o NAD. Essas reações que vão originar o ácido sucínico e o NADH+, ela é uma molécula de GTP, que posteriormente vai transferir
a sua energia para uma molécula de ADP, tá? Lembra que a molécula de ADP é aquela lá que eu tenho uma base nitrogenada e os fosfatos ligados nela, tá? Eu tenho uma hidroxila, uma base nitrogenada e os fosfatos ligados. Então ela vai se iniciar aí. Aquela molécula de GTP vai transferir energia para uma molécula de ADP, de adenosina difosfato, fazendo com que outro fosfato se ligue, produzindo ATP. Seguindo a etapa da reação, eu tenho a formação do ácido succinato, que ele vai ser oxidado a ácido fumárico ou fumarato, tá? Cuja enzima que sobra, né? A enzima que vai atuar ali é a FAD. Assim vai ser formada a FADH2, que é uma outra molécula carregadora de energia também. Por fim, as etapas finais que eu tenho da formação do ácido fumárico, ele é hidratado, né, formando o malato ou ácido málico, e esse ácido málico vai sofrer oxidação, formando o ácido oxalacético, reiniciando o ciclo, porque daí esse ácido oxalacético vai lá em cima reiniciar o ciclo do ATP. Certo, pessoal? Sei que parece assim a princípio um pouquinho confuso devido ao nome e as denominações que são dadas aos compostos formados, mas vamos dar uma revista ali de novo. Na minha primeira etapa do ácido cítrico, né, o acetil-CoA vai se ligar a uma molécula com 4 carbonos, que é o meu oxaletato, liberando o grupo CoA, que é a minha enzima, e formando uma molécula com 6 carbonos, tá, ligados, que é o meu citrato. Na segunda etapa, esse citrato é convertido em um isômero, o isocitrato, porque ele vai perder carbonos. Então esse processo ocorre em 2 etapas, que vai envolver a remoção e em seguida a adição de uma molécula de água. Por isso que ele é um ácido cítrico, né? E algumas vezes ele acaba sendo listado tendo mais etapas. Na terceira etapa de formação, eu tenho a formação, o isocitrato, que foi formado pela liberação da acetil-CoA, como ele teve a ligação da água no meu oxalacetato, ele é convertido em isômero, certo? Então, esse isocitrato, ele é oxidado, ele é diminuído. Tudo que oxida, diminui. Então, quando ele é oxidado, ele vai liberar uma molécula de dióxido de carbono, restando uma molécula com 5 carbonos, que é o meu alfa-cetoglutarato. Nessa etapa, o NAD é reduzido, formando o NADH. A enzima catalisadora dessa etapa, que é a isocitrato desidrogenase, ela é muito importante para regular a velocidade do ácido cítrico, porque ela que vai regular a rapidez com que esse ciclo vai ocorrer ou não, tá? Então ela vai entrar nesse meio. Na quarta etapa do ciclo de Krebs, ela é muito semelhante à terceira etapa, só que o que vai acontecer? O alfa-cetoglutarato, ele é oxidado, ele é diminuído. Ele é reduzido, o NAD, que se ligou anteriormente nele na terceira molécula, e ele é reduzido a NADH, liberando dióxido de carbono nesse processo. A molécula que restou, agora com 4 carbonos, sempre lembre assim, ele está sendo oxidado, ele está sendo liberado, então ele está liberando gás carbônico para o meio, tá? Como essa molécula sobrou, restou 4 carbonos, ela vai se ligar à coenzima A, formando esse composto bem estável, né? A CoA, que é a enzima catalisadora dessa etapa. Então ela é muito importante também para regular a rapidez do ciclo desse ácido cítrico. Aí nós temos o que? Lá na minha quinta etapa, quando a CoA que se ligou àquela molécula que foi formada
do alfa-cetoglutarato, quando ela se liga àquele ponto, ele vai formar o succinil-CoA. E ele acaba sendo substituído por um grupo fosfato, tá? Em seguida, essa substituição que ocorre, ele é transferido diretamente ao ADP, que é o meu adenosina difosfato, tá? Quando ele é transferido para o meu ADP, ele é transferido com a intenção de formar ATP, adenosina trifosfato. Em algumas moléculas eu tenho o GDP, o meu guanosina difosfato, que acaba sendo utilizada no lugar do ADP, formando o GTP, o guanosina trifosfato, tá? O mesmo esquema, uma base, uma base nitrogenada e os 3 fosfatos ligados, tá? A molécula, essa molécula de 4 carbonos que é formada nessa etapa é chamada de succinato. Lá na minha etapa 6 do ciclo de Krebs, esse succinato ele acaba sendo oxidado, ele é quebrado, formando outra molécula com 4 carbonos, chamada de fumarato. Nessa reação, 2 átomos de hidrogênio com os seus elétrons, eles vão ser transferidos para a FAD, né? Que vão produzir a FAD-DH2. A enzima que realiza essa etapa se encontra inserida na membrana interna da mitocôndria, lá nas cristas mitocondriais. Tenham sempre em mente, pessoal, tudo isso acontece por enzimas, para tornar esse ciclo mais efetivo, mais rápido, tá? Então aí nesse ponto ele pode transferir os seus elétrons diretamente para a cadeia transportadora de elétrons, tá? Então, nós temos esse ponto que ele se utiliza do FAD para acabar se beneficiando do que vai ocorrer no meio do ciclo do ATP, tá? Essa utilização da enzima, ela sempre visa otimizar o processo. Aí nós temos o que? Lá na 7ª etapa do meu ciclo de Krebs, água é adicionada a essa molécula de fumarato que foi produzida com 4 carbonos, convertendo essa molécula com 4 carbonos em malato, tá? Porque foi adicionado água a ela. Daí, na última etapa do ciclo do ácido cítrico, aquele oxalacetato, que é o composto de 4 carbonos iniciais, ele vai ser regenerado através da oxidação do malato, tá? Que é outra molécula de NAD, e acaba sendo reduzida a NADH dentro desse processo. Então daí eu tenho a reinicialização do processo inteiro, tá? Como produtos do ciclo desse ácido cítrico, nós temos o seguinte, tá? Traçando o destino dos carbonos que entraram lá pelo oxalacetato e entraram no ácido cítrico, contando os carregadores de elétrons que foram reduzidos, né, o NADH e o FADH2, e os ATPs produzidos, em uma única volta do ciclo, em uma única volta completa do ciclo, eu tenho o quê? 2 carbonos que entram pela acetil-CoA, e 2 moléculas de dióxido de carbono são liberadas. 3 moléculas de NADH e uma molécula de FAD2 são geradas, e uma molécula de ATP, de adenosina trifosfato, é formada, ou de GTP, de guanosina trifosfato, é produzida. Então esses valores são colocados para uma volta no ciclo. Eles correspondem a uma molécula da acetil-CoA que foi utilizada, tá? Para todo esse processo se utilizou somente uma molécula de acetil-CoA. Cada glicose vai produzir 2 moléculas de acetil-CoA. Então a gente tem que multiplicar esse número por 2, né, se a gente quiser o rendimento do ciclo para uma molécula de glicose. A cada volta, 2 carbonos da acetil-CoA entram nesse ciclo do ácido cítrico e 2 moléculas de dióxido de carbono são liberadas. Então, no entanto, assim, essas moléculas de dióxido de carbono, elas não contêm os átomos de carbono do acetil-CoA, que acabou de entrar nesse ciclo. Em vez disso, eu vou ter, em vez disso daí, eu vou ter os carbonos da acetil-CoA
que foram inicialmente incorporados nos pontos intermediários do ciclo e liberados na forma do dióxido de carbono, tá? Que vai ocorrer durante essas voltas mais lentas. Após o número suficiente de voltas, o número suficiente de ciclos que ocorreu, todos os átomos de carbono que foram formados do grupo, né, do grupo da acetil-CoA, vão ser liberados sob a forma de dióxido de carbono, tá? Então, assim, você pode colocar assim, mas a produção de ATP do ciclo do ácido cítrico, do ciclo de Krebs, ela é inexpressiva, né? Porque para todo esse trabalho você só tem uma ATP ou um GTP, tá? Uma realidade é assim, o ciclo ele não produz muita ATP diretamente. No entanto, ele pode produzir bastante ATP indiretamente, por meio dos NADH e dos FAD que são gerados. Que são assim, esses carregadores de elétron, eles vão se conectar com a última parte da respiração celular. Então, quando eles se conectam lá nessa última parte da respiração celular, eles vão depositar elétrons na cadeia transportadora. Então, essa cadeia transportadora é que vai conduzir a síntese de moléculas do ATP, tá? Através da fosforilização oxidativa, que eu vou querer ver isso com vocês em outra aula para acabar ficando um pouquinho mais compreensível, para vocês conseguirem ver isso de uma forma mais eficaz, tá, pessoal? Espero que tenham entendido. Eu entendo vocês quanto o entendimento das colocações dos nomes, tá? Mas o ciclo como um todo, quando ocorre essa produção, ele não é complicado para se entender. O complicado é um pouquinho entender os nomes que vão ocorrer lá no meio, tá? E depois disso a gente vai ver essa fosforilização oxidativa que vai ocorrer em uma outra aula posteriormente, tá? Fiquem bem, um grande abraço e até mais.